Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mentorex Cash. Estamos hoje aqui para gravar mais um episódio com um tema ainda no tema do cooperativismo. Vamos estar aqui com uma responsável, a head do DHO e marketing aqui da Frisia, uma cooperativa muito relevante aqui do Paraná. E contamos aí com a colaboração de vocês para que vocês nos marquem, né, nas mídias de vocês, mas que vocês principalmente compartilhem os nossos vídeos, marquem aqui, dê um joinha aqui nas nossas publicações, para que o nosso conteúdo seja distribuído aí dentro do YouTube, do Spotify, das nossas mídias aí, o algoritmo entenda que o conteúdo é relevante e faça essa distribuição aí para a gente. Brunão, já dei aqui mais ou menos um spoiler de com quem a gente vai falar, mas, por favor, faça a apresentação formal aí da nossa convidada. Então, tá bom. Bom revê-los, bom encontrá-los aqui. Vou entrar aqui na descrição da bio da nossa entrevistada e depois eu vou dizer para vocês qual é o mote do papo, vocês vão entender o porquê da gente ter convidado a Tatiana Tigges para falar a respeito do que a gente vai falar aqui agora. A Tatiana é uma profissional com mais de 25 anos de experiência, sendo destinado grande parte desse período para áreas de RH e gestão. Em diferentes segmentos, tá? A Tatiana já passou por todos os business do RH que você pode imaginar, mas não só em RH, também a Tatiana já trabalhou em áreas de negócio, estruturas de planejamento estratégico, departamento comercial, gestão de qualidade, projetos, processos e operações. E a Tatiana passou por empresas bastante marcantes, como, por exemplo, a Ambev, o Grupo Positivo, o Boticário. E atualmente ela é a gerente executiva de pessoas e marketing da Frisia, como o PG comentou. Qual que é o mote do papo hoje? É cultura. A gente vai falar de cultura. E por que a gente vai falar de cultura? E por que eu falei um pouquinho do currículo da Tati antes de entrar no assunto propriamente tal? Porque a Frisia vai completar 100 anos de vida o ano que vem. 2025 faz 100 anos. E uma empresa do tamanho da Frisia, com os resultados que tem, tão pujante como é ela no agronegócio brasileiro, não chega aonde chegou sem ter uma cultura muito forte por trás. Então, a gente queria explorar o papo com a Tatiana, né, em relação à cultura, tomando por base alguns cases da Frisia e pegando a opinião de alguém que passou também por empresas que têm culturas super fortes também. Né? A Ambev, a gente ouve muitos cases a respeito da Ambev. O Boticário também é um case de cultura muito forte. Então, alguém que já passou por empresas, por corporações que têm culturas muito fortes no seu DNA e que agora está aí prestes a participar do centenário de uma empresa muito forte do agro, uma cooperativa muito grande do agro brasileiro. Então, para falar um pouco da cultura, essa coisa que costura, que dá identidade, que dá essência das empresas. Então, já começando então com uma citação do Peter Drucker, vocês já devem ter ouvido, vocês também já devem ter ouvido. Peter Drucker costumava dizer que cultura come estratégia no café da manhã, né? Para mostrar que uma cultura muito forte, uma essência muito bem identificada da empresa, ela tão forte que qualquer estratégia que você possa colocar nessa empresa, se ela não for muito bem estruturada ou não, ela pode ser engolida se a cultura não estiver alinhada com a estratégia. Então, cultura precede estratégia. Cultura é super importante. Então, falando de cultura, falando desse desafio de juntar ou fazer conversar a estratégia com a cultura de uma empresa que imagino eu, Tati, você que está há 4 anos lá, que tem uma essência muito peculiar do cooperativismo, do agro propriamente tal, e dessa empresa que está fazendo 100 anos o ano que vem, a gente queria explorar um pouquinho essa questão da cultura, como é que ela permeia, né, minimamente os 3 níveis da Frisia, ou seja, o estratégico, o tático e o operacional. Eu sei que você tem alguns cases muito interessantes que a gente gostaria de explorar ao longo desse papo aqui, de como é que a cultura se reflete e se percebe desde o ponto de vista estratégico, tático e operacional. Então, se você puder contar um pouquinho para a gente como é que tem sido esses 4 anos de Frisia, como é que você percebeu se um choque de cultura ou não, como é que isso se dá na prática, no teu dia a dia. É mais ou menos por aí que o papo vai. E muito, muito obrigado pelo tempo, Tati. Eu sei que esse final de ano é uma correria para vocês ali já com o planejamento 2025, então obrigado por dedicar esse tempo para a gente, para dividir um pouquinho conosco e com a turma aqui que está nos acompanhando, um pouco a respeito dos cases de cultura da Frisia. Obrigado pelo tempo, muito bem-vinda. Obrigado, Tatiana, seja bem-vinda. Imagina, obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência e o que eu tenho vivido hoje lá na Frisia, que é um capítulo completamente diferente de toda a experiência anterior que eu já tive nas outras empresas. Uhum. Né?
Eu acho que a gente pode começar, que quando eu entrei na Freesia, estava no meio da pandemia, né? E acho que para mim, o primeiro desafio cultural veio aí, nesse momento, que foi a questão do trabalho home office, né? Para o produtor rural, isso é quase que inimaginável, né? Ele fala como é que você tira leite à distância, como é que você planta online, né? Então, assim, para ele era muito desafiador entender que o time do escritório precisava ficar em casa por uma questão de saúde, né? Então, começou aí, né? Claro que a gente fez home office na época, o máximo que a gente pôde, porque as plantas industriais continuavam trabalhando, o pessoal de assistência técnica tinha que continuar indo em campo, né? Tratando dos animais, principalmente. Mas sim, o pessoal do escritório foi para casa, tomamos todos os cuidados. Quando você entrou na Freesia, você já entrou no esquema Eu home office, entrei já no meio da estava... pandemia. Lockdown já estava imperando. Isso. Tá. E eu entrei lá em novembro de 21, né? Então, foi bem tá. no auge. Mas, assim, logo que a gente pôde voltar em estruturas, daí em grupos menores, a gente foi voltando, né? Fizemos todas as adaptações de mais ônibus para transportar as pessoas, lugares no refeitório, tudo aquilo. Mas assim que a pandemia acabou, a gente voltou 100% presencial, né? E isso, eu digo, é uma questão muito cultural, né? Porque como a gente está trabalhando com o produtor rural, não adianta a gente querer trazer para ele o esquema home office, pelo menos não top-down, não de uma hora para outra. A gente tem algumas situações que a gente consegue trabalhar no híbrido, seja mulheres em volta de licença maternidade, ou pessoas que precisam trabalhar das suas casas para cuidar de alguém, seja um filho pequeno, um parente idoso, mas a gente trata como situações pontuais. Não é política da Freesia ainda, né? Então, pode ser que no futuro seja, mas esse é um tipo de tema tipicamente, né, discutido hoje no Brasil, e eu sou a favor do trabalho híbrido, eu acho que ele tem que acontecer, mas ali a gente tem que respeitar essa cultura local e dizer, olha, né, a gente vai aos pouquinhos, e a hora que eles estiverem mais acostumados com essa ideia, talvez a gente consiga uma abrangência maior. Mas não é uma coisa que a gente implanta... E a particularidade do segmento, né? Assim, necessariamente você precisa ter gente lá, em campo, né? Em campo, não tem jeito, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de estratégia, qualquer ferramenta nova que você vai implantar, qualquer plano novo que você venha ter na empresa, é importante olhar para a sua cultura, né? Sim. Isso realmente vai dar cola com o que a gente tem aqui dentro? Ou é um modismo, ou é uma ferramenta que eu quero implantar porque está todo mundo fazendo? Né? Então, acho que essa análise é importante a gente fazer. E eu acho que até tem um fato que você, na nossa conversa prévia, você comentou, que eu acho que tem tudo a ver, que é a questão dos valores da empresa estar alinhado com a cultura, né? Quer dizer, não adianta você ter só aqueles, né, os valores, as frases ali, bonitas né? na parede, e você não praticar aquilo, né? E eu acho que, uma empresa como a Freesia, que tem uma cultura muito forte, os valores estão muito associados, né? Então, eles estão entranhados mesmo. Eu falo assim, que lá é uma das poucas empresas onde eu entrei e os valores são praticados de fato, né? Eles não estão na parede. Então, a gente tem, por exemplo, sustentabilidade como valor, né? E aí você vai para uma operação agrícola de plantio direto, que foi pioneiro na Freesia, que é uma modalidade de plantio onde você planta uma cultura logo depois da outra, né? E isso é para você preservar o solo, é para você tirar mais do solo com menos qualquer tipo de defensivo e tudo mais. Então, assim, é uma questão de sustentabilidade que já é praticada há muito tempo lá. Não é um modismo. Não é pelo modismo. É uma coisa que enfim, já vem de tempos em tempos, de muito tempo, né? E isso está muito ligado também aos princípios do cooperativismo, né? As pessoas olham para o coletivo por princípio, né? Então, assim, não é porque é bonito falar, né, que a colaboração é bonito, que o coletivo é bonito. Para eles, isso é princípio. Quando você olha a história da Freesia, a história dos pioneiros que vieram lá, né, há 100 anos atrás para a região ali dos Campos Gerais, eles vieram com essa preocupação, com essa mente do coletivo, e era uma questão de sobrevivência. Ou eles faziam isso, ou eles tinham que voltar para a Holanda, porque eles não iam ter como sobreviver, né? Então, isso vem desde lá. A maioria são holandeses os que vieram, os pioneiros? Os pioneiros são holandeses, né? As 4 famílias pioneiras são famílias que vieram da Holanda. E aí, logo depois, assim, vieram outras famílias anos depois, 20 anos depois, 30 anos depois. Mas outros tipos de nacionalidades começaram a chegar uns 40 anos depois da fundação da Freesia, né? Os primeiros 50 anos era uma cooperativa de holandeses. Hoje não mais, hoje tem brasileiros, tem alemães, tem japoneses, tem, né, de tudo, mas até então era assim, se você está chegando numa empresa, você ainda não conhece,
um bom jeito de você ter boas pistas a respeito da identidade dessa empresa, consequentemente da cultura, é dar uma olhada na missão, visão, valores, né? Se são efetivamente praticados e não são só as frases bonitas na parede, você tem uma boa pista de aonde você está se metendo quando você vê visão, missão, valores, né, de uma empresa. E aí, tentando fazer um comparativo da empresa com um indivíduo, por exemplo, né? Da essência, de quem você é, etc. Então, você pode ter estratégias diferentes, mas, via de regra, o teu DNA é aquele, você é quem você é, e a empresa, basicamente, nesse sentido também. Fazendo esse mesmo paralelo, pessoa e empresa, o negócio que nos define muito é o nosso nome, né? Então, imagina se a partir de agora, Paulo Guilherme, você não se chama Paulo Guilherme, você não pode mais usar o nome Paulo Guilherme. Eu vou te chamar de alguma outra coisa. A tua essência é a mesma, mas, puxa, é muito parte da tua identidade você não poder usar o teu nome, Paulo Guilherme, a partir de agora. A Freeze, em algum momento, passou a não poder usar o nome Batavo. Isso. Né? Inclusive, você falou do holandês, eu lembrei daquela logomarcazinha da holandesazinha com um chapeuzinho, que fez parte da minha infância e de tanta gente. Exatamente. Como é que foi essa questão, já que fazendo esse paralelo da identidade da empresa com o ser humano, como é que foi, nesse momento, a Freeza não poder usar mais o nome Batavo em determinado momento? Como é que foi esse troço para a cultura da empresa nesse momento? Então, eu acho que isso só mostrou o quanto nossa cultura já era forte, né? Porque, claro que foi muito dolorido, né? Você abrir mão de uma história, você abrir mão de um legado, né? A marca, a gente diz que é o valor principal, né, da empresa. E, na época, eles tiveram que abrir mão da marca Batavo. Foi muito dolorido. Mas, assim, mais uma vez, a coletividade, o cooperativismo imperou e eles conseguiram se reestruturar, né? Com uma nova marca, né? Deixamos de ser Batavo para ser Freeze, a cooperativa agroindustrial na época. E há 2 anos atrás, no final de 23, a gente tirou o casalzinho holandês da nossa marca, né? Porque mesmo quando saiu o Batavo, a gente manteve o casalzinho holandês, né? Para que todo mundo continuasse se sentindo representado por aquela marca. Tá bom. Mas há 2 anos atrás, a gente nesse rebranding da Frisia, a gente tirou o casalzinho holandês por uma solicitação dos próprios cooperados, porque eles queriam que todo mundo se sentisse representado pela marca, não só os holandeses. Entendi. Né? Legal. Então, nessa remodelagem que a gente fez, a gente tirou. Mas a Frisia continua sendo a mesma na essência, né? Tanto que muitas vezes escapa, né? Aqui na Batavo, né? Sim. Porque, né, isso é uma coisa muito presente na Frisia também. A gente fez agora, na sexta-feira, nossas comemorações de anos de empresa. A gente tem colaboradores com 40 anos, 30 anos, 20 anos de empresa, né? De cooperativa. E eles se orgulham demais de trabalhar lá. Né? A Frisia tem uma marca empregadora muito forte. E eu acho que esse DNA do cooperativismo, essa força que eles tiveram de se reconstruir depois dessa situação, só mostra que está no caminho certo. Né? E a gente está completando 100 anos ano que vem, comprova. Né? Eu acho que esse espírito e essa questão que os valores realmente estão ali. Né? Tatiana, você falou um negócio que agora me toquei, de outras empresas pelas quais a gente passou também, que tiveram... que o nome da empresa mudou. Por exemplo, o HSBC. O HSBC tinha gente que era Bamerindos, tinha gente que era HSBC, aí depois o Bradesco comprou, então chega um momento que tinha gente que era da época do Bamerindos, tem gente que é da época do HSBC e tal. E às vezes as pessoas acabavam usando essa referência de uma maneira até a se segregar. Então assim, né, o povo do HSBC, o povo do Bamerindos. Além de... que eventualmente pode escapar, nós aqui na Batavo, etc e tal. Isso é só mais um lapso de memória mesmo? Ou você acha que tem gerações ali, não, tem a turma pré-Batavo, pós-Batavo, ou não? Não, Tudo não. virou uma coisa só independente do nome? É porque foi todo mundo, né? Todo mundo que era Batavo e virou Frisia. Claro, assim, teve a venda das indústrias, né? Na época, a venda para Parmalat, da parte de lácteos, a venda para BRF da parte de carnes e tudo mais. Mas eram as indústrias, né? Eu acho que assim o cerne da cooperativa, que era as produções, as propriedades rurais, né? Seus cooperados e sua administração, isso continuou, Perfeito. né? E aí eu acho que o que deu muita força depois também foi a intercooperação entre as cooperativas holandesas lá, né? A Frisia, a Astrolanda e a Capal. Tá. Hoje a gente tem indústrias que são dessa intercooperação e nos deixaram mais fortes. Né? Entendi. Então acho que assim isso só está tomando cada vez mais proporção. Sim. Mas quando eu trabalhei na Ambev, eu vivi lá o momento da fusão Brahma e Antártica. Perfeito. Né? Aí é outra parada. E isso lá bem nisso, como você falou. Tinha o pessoal da Brahma, tinha o pessoal da Antártica. E essa migração para uma terceira marca, né, que não era nem de uma nem de outra,
foi um processo bem demorado, assim, também. E tinha, né? O Sim, pessoal que veio da sim. Brahma, o pessoal que... Porque as culturas eram muito diferentes, né? Perfeito. A gente saiu de uma empresa, né, Antártica, por exemplo, que era uma fundação sem fins lucrativos, e a Brahma, que na época era de um banco, né? Então, você tinha choques de cultura muito fortes, né? E aí, construir uma terceira, né, empresa a partir dessas duas foi um desafio muito grande também. Mas está aí também a prova que deu certo, né? Eu já saí da Ambev há mais de 20 anos, No final das contas. mas ainda falo com muito carinho dessa empresa, porque para mim foi uma experiência sem igual estar lá no momento da fusão dessas duas empresas. Assim, foi uma experiência. Agora, Tatiana, dentro desse contexto, uma coisa que também me chamou bastante atenção quando a gente conversou com você, foi quando você trouxe a situação que você, do seu ponto de vista cultural, não é só a visão dos colaboradores da própria Frisia, mas também a preocupação que se tem com a sucessão dos próprios proprietários rurais, né? O pessoal que tem que dar continuidade ao negócio, porque se eles não entenderem, né, e não ter essa história muito bem caracterizada, né, e essa cultura muito bem enraizada, não adianta só os colaboradores da própria Frisia, né? Então, conta pra gente um pouquinho como é que é esse trabalho com os produtores, não só com os colaboradores, mas com os produtores também. Como é que vocês tratam isso, né? Então, é o nosso principal desafio em termos de sucessão, é a sucessão da propriedade rural, né? Porque quando os cooperados são a razão de ser da cooperativa. Sim. A cooperativa existe pela soma dos cooperados, né? Então, se a gente não tiver o cooperado, a gente não tem cooperativa. Então, assim, o nosso trabalho com eles é muito forte, porque hoje o jovem se distanciou muito da propriedade rural, né? E muito porque ele ouviu do pai dele, você tem que estudar para ser alguém na vida, né? A minha vida aqui é muito sofrida, acordar 4 horas da manhã para tirar leite é difícil, a vida no campo é difícil. Então ele cresceu ouvindo que a vida no campo é difícil e que ele tinha que estudar para sair daquilo, né? E aí ele fez isso, estudou para sair daquilo. E aí o pai Só que falou, se todo mundo sair, já era, né? né? E agora? Com quem que fica? Quem vai tocar o negócio? Quem vai tocar o negócio, né? Então, o que a gente está hoje é de mostrar, fazer o movimento contrário. Mostrar para o jovem que no campo existe inovação, que no campo existe tecnologia, que no campo tem muitas possibilidades dele trazer o que ele pensa e o que ele acredita, né? E aí, esse choque de gerações a gente vê lá também, né? Porque muitas vezes o jovem quer trazer dados, quer trazer informações, quer trazer gestão, e para o pai dele, ele trabalhar, ele está lá no meio do campo, plantando, colhendo, né? Ele não acha que o trabalho do escritório é um trabalho, né, válido. Então, assim, a gente está tendo que trabalhar as duas pontas, o sucessor e o sucedido, para que eles entendam cada um o seu papel, né? Mas hoje, assim, a gente tem resultados super legais, assim, de trabalhos que a gente já desenvolveu de formação de sucessores. A gente também trabalha a governança dentro da propriedade rural para que traga para a governança práticas de gestão mais modernas, porque daí também o jovem vai se sentir mais inserido nesse papel, né? E conectando os jovens. A gente tem comitês de jovens hoje para que eles também se conectem e consigam trocar experiências entre eles, né? Então, assim, para a gente, essa é uma linha de sucessão muito importante a ser trabalhada. Além da sucessão da própria cooperativa, da gestão da cooperativa, a gente trabalha essa também dentro das propriedades. É que você contou para a gente que o programa de sucessão lá, você trabalha em 3 níveis, né? De cargos chaves, obviamente, essa questão do familiar, dos produtores e também até do presidente, né? Então, a questão da sucessão é super importante, que é um pouco daquilo que a gente estava falando, da cultura sendo percebida nos 3 níveis, né, de organização da empresa. No estratégico, por exemplo, a gente está falando de sucessão absolutamente estratégico, a questão da cultura muito presente nessa preocupação estratégica da continuidade da cooperativa. É que o conselho de administração, né, pela lei do cooperativismo, né, o conselho tem que ser trocado a cada 3 anos, 2/3 dele, né? Então, assim, é uma formação muito importante que a gente tem com eles para a gente garantir também uma gestão uniforme, para a gente não ter o chamado efeito prefeitura, né, que troca a gestão a cada 3 anos e troca tudo, né? Então, a gente tem uma preocupação em formar esses e, assim, a gente forma não sabendo se eles serão eleitos, né? Então, é uma formação que a gente faz ao longo do processo, mas aí tem uma questão eleitoral mas que muito acontece, bacana isso. né? Eu acho uma preocupação válida e muito bem estruturado por vocês, porque faz todo sentido, né? Claro, senão você porque pode botar assim, tudo a perder, um negócio centenário e botar a se perder. Porque... E para a gente não é um recurso desperdiçado, porque se ele não ficar no conselho, ele vai voltar para a gestão da propriedade dele. E aquele conhecimento vai ser importante para ele na propriedade também, né? Então, a gente considera sempre essa possibilidade. Ok, ele não vai ser eleito, mas ele continuou lá na sua propriedade. Então. Agora, Tatiana, você mencionou numa das tuas falas
Na verdade, ali na região são 3 grandes cooperativas, né? Tem a Frisia, a Castrolândia e a Capal. Isso. Entre as cooperativas também há algum processo de cooperação entre as cooperativas ou vocês são independentes uma das outras? Como é que funciona? Desculpa, só por curiosidade, só para entender um pouco. Tá. Hoje, né, atualmente as cooperativas são independentes, Tá. né? Já teve, nessa época da Batavo, elas tinham uma cooperativa central Entendi. que governava as 3, né? Hoje as cooperativas são independentes, mas a gente tem projetos que a gente toca juntos. Entendi. Então, como eu falei, assim, do projeto de intercooperação, nas nossas indústrias de beneficiamento de leite, as cooperativas são sócias. Legal. Né? Mas, assim, é um modelo de sociedade diferente a intercooperação, porque não existe uma razão social da intercooperação, entendeu? Uma das 3 cooperativas toca e aí existe uma divisão de resultados, Eu né? fico mais encantado com esse negócio do cooperativismo, porque faz todo sentido, né? Se Todo parar pra sentido. pensar, né? Muito legal isso. E, obviamente, a gente tem vários acordos, várias práticas que a gente troca muita informação, projetos que a gente faz em conjunto. Por exemplo, eu vou ver agora um programa para desenvolvimento da liderança executiva da Frisia para o ano que vem, e nós somos 6 executivos. Castrolândia também são 6, Capal também são 6. Se a gente fizer junto, a gente faz uma turma de 18, que é viável, né? E fica, é o mesmo valor, só que aí fica dividido por 3. Perfeito. Porque você fechar uma turma para 6 ou para 18, sentido. é o mesmo valor hora de um professor, né? Só que lá a gente divide por 3. Você traz para a indústria, mesmo para a indústria bancária, né? Quando enfim, chegou-se à conclusão que alguns serviços poderiam ser compartilhados, porque não eram. Os bancos não competiam entre si, então toda a questão de malote compartilhado, Claro. a questão de. Como é que se diz? As ATMs, né? Os caixas automáticos, né? Porque faz sentido você, cada um ter o seu. Não é aí né? que a gente compete, não é aí né? que a gente Exato. compete. Então, aí eu acho que está muito em linha com isso, né? Quer dizer, mas era muito difícil, né? Essas reuniões aqui, quando você pega o sistema, se não fosse a Febrabank fazendo a ligação entre todos, era muito complicado. Mas a partir de vocês, das cooperativas, verem assim, putz, isso aqui dá para a gente fazer junto, né? Não Sim. precisa. É que a gente, de forma. E acho que até a iniciativa privada, principalmente alguns setores, como o banco, por exemplo, que é o que a gente está usando aqui como exemplo, acho que faltava, agora menos, mas faltava muito essa questão da visão sistêmica, né? Até que ponto a gente compete, até que ponto a gente pode cooperar e tal. Isso é uma visão que já está muito no DNA, não só da Frisia, mas do cooperativismo, de Sim. maneira geral, né? Sim. A questão até dos pioneiros, a questão, cara, a cooperação é uma questão de sobrevivência. Então, desde muito cedo, você já tem o exercício da questão da visão sistêmica, né? De como é que as coisas funcionam, aonde a gente pode se ajudar e onde a gente compete, isso é muito claro. Acho que faz uma baita diferença. Você vê o exemplo que a Tatiana deu. Imagina se cada um dos 3 para 6 grupos de gestores contratar uma consultoria. Não faz sentido. Se pode contar uma turma de 18, divide o custo em 3, cara, para a empresa que está vendendo o curso está ótimo, para as cooperativas que estão fazendo o treinamento também é ótimo, até porque o resultado não é homogêneo para todo um. Cada uma das pessoas vai receber o treinamento e vai absorver de um jeito diferente. E a troca é muito maior, né? Muito. Quando você tem Você um tem grupo exemplos ali, cruzados. Exato, a troca é muito maior. Todo mundo ganha com isso. É isso mesmo. Né? E descendo um pouquinho na pirâmide da estratégia aqui, no tático, Tatiana, em relação a como é que os líderes cuidam dos times e como é que a gente consegue refletir cultura no dia a dia das pessoas. Você comentou pra gente sobre alguns programas que me chamaram a atenção, que eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Um deles é a questão lá do programa da felicidade, né, que entender um pouquinho o que são os agentes felicitadores que estão aí dentro de cada uma das unidades, e também um pouquinho você falasse a respeito do programa da saúde mental. Então, o FIC, o programa que você falou da Febraban, a gente tem uma coisa parecida que é a OCEPAR, né? Que é a entidade que faz todo esse trabalho com as cooperativas. Dentro da OCEPAR, a gente tem o SESCOPE, né? Que é o braço aí de Senai, né? Senac para as cooperativas. E o FIC é um programa do SESCOPE, né? O FIC, então, que é a Felicidade Interna do Cooperativismo, o que eu acho a grande sacada do FIC é que, diferente dos outros programas de pesquisa de engajamento ou de satisfação, onde você avalia o trabalho só de um lado, né, da cooperativa para o colaborador ou da empresa para o seu colaborador, o FIC você faz uma autoavaliação também. Então, a gente tem lá os pilares do FIC e um deles, por exemplo, é saúde financeira, né? Dentro das perguntas que você tem que responder, tem lá o quanto a cooperativa, se você se sente satisfeito com o seu salário, né, se a cooperativa te ajuda a usar o teu salário de maneira correta, mas ele também pergunta, né, o quanto você é disciplinado para gastar só aquilo que você recebe, Entendi. o quanto você consegue poupar do que você recebe. Então, ele tem esses dois lados. E quando você recebe o resultado da pesquisa, você tem que fazer o seu próprio plano de ação, de como é que você vai se desenvolver naquele indicador. Entendi. E você pode participar do plano da cooperativa como um todo.
Mas aí, como a gente não consegue colocar os 1.300 para fazer, né, os 1.300 colaboradores para fazer o plano de ação, a gente tem, então, são os nossos felicitadores. São pessoas em cada uma das nossas unidades, treinada na metodologia do FIC, e que eles, sim, daí trazem para a gente inputs para o plano de ação, né? Então, por exemplo, na nossa unidade, a gente está com muita gente com dívida no banco. A gente precisa, então, de um curso para esse povo sobre economia doméstica, educação financeira. Né? Sim, então, algo direcionado. Né? Isso eles trazem, e aí isso faz parte do plano global da cooperativa. Tá. Então, a mesma coisa a gente tem em saúde mental, né? Que você estava falando, a saúde é um pilar do FIC também, né? E aí, tanto física quanto mental. Então, lá pergunta se a cooperativa estimula, se a cooperativa dá condições para você fazer atividade física, se a cooperativa valoriza, né? Mas também pergunta, né? Você faz atividade física, né? Sim. Que a gente tem, por exemplo, a gente tem um aplicativo que tem lá a parte de terapia online, de nutrição e de educação física de um modo geral. Tem o educador físico acompanhando, né? O programa. De graça para o colaborador. Né? Tá lá disponível, você usa, né? A gente tem convênios com academias, com escolas de natação, com tudo mais, né? Você toma a sua iniciativa de ir lá, porque não é fácil. Você à noite, final de semana, né? A gente sabe, né? Você trabalha lá 8, 9 horas por dia e ter a disciplina de praticar uma atividade física, né? Então, a gente tem várias iniciativas para fomentar campeonatos, grupo de corrida, grupo de caminhada, mas a iniciativa, a gente não pode obrigar, né? Claro, Ninguém. claro. A iniciativa decisão tem que ser... da é pessoa. sempre né? da pessoa. Ela tem um caráter sempre mais educativo do que assistencialista, né? Isso, Porque uma coisa assim, você acha que o seu salário é justo, está conseguindo guardar dinheiro em casa e tal, mas também tem esse outro lado, você falou assim, mas como é que você gasta o seu dinheiro hoje? Né? Então, assim, como é que tá a saúde? Não tem tempo, mas você percebeu que tem colegas no seu time que fazem? Como é que eles estão conseguindo tempo você não? Já falou com eles? Já se inscreveu? Já usou o aplicativo? Né? Não pode ser só assistencialista, tem que ser um pouco educacional também. Exatamente. E tem horas que tem que ser meio que, né, pai e mãe. Fala, bichão, o teu irmãozinho tá fazendo, por que você não tá fazendo, né? Isso. E aí, dentro da saúde mental também, eu acho que uma linha super importante é a linha da espiritualidade, né? E dentro da cooperativa, a fé é um pilar, é um valor, né? Fé é um valor? Fé é um valor do cooperativismo, não legal. da Frísia, do cooperativismo. Que legal. E aí, o que acontece? As nossas reuniões do conselho começam com uma oração. A gente fez um evento sexta-feira agora, né, de colaboradores. O evento começa com uma oração, né? Claro, cada um dentro da sua fé, cada um dentro do que segue, mas isso é um valor para a cooperativa, né? Eu falo daqueles valores não escritos, né? A fé é um valor não escrito, mas é um valor praticado. E aí, com isso, assim, eu acho que é um caso interessante, né, que eu contei para vocês e que mostra o quanto isso está entranhado nas pessoas, né? Segurança é um valor incondicional, inegociável para a gente também, né? E teve um colaborador nosso que se acidentou no final de semana, né? Praticando motocross, e ele estava desenganado, né? Tanto que o pai dele pegou formulário para doação de órgãos, porque o médico falou, olha, né? Entrega porque não tem mais jeito, né? E a esposa dele também é do nosso time, né? Funcionária da cooperativa. E eles criaram um grupo de WhatsApp para oração, vigília de oração, para quem quisesse entrar, né? E tinha mais de 800 pessoas nesse grupo de WhatsApp. Obviamente, não só da cooperativa, tinha amigos deles também. Mas foram 24 horas de vigília de oração. E ele, uma semana depois, teve alta, né? E o próprio médico, neurologista que estava acompanhando, né? O acidente dele foi no sábado, no domingo ele foi desenganado. Na terça-feira, o médico falou, olha... Eu gostaria muito de dizer que foi intervenção minha, mas eu não fiz nada. Eu só monitorei os sinais vitais dele aqui na UTI, né? E no sábado ele teve alta. Então, assim, e no dia que ele chegou na cooperativa foi muito emocionante, porque daí tava 200 pessoas aguardando ele na chegada dele, né? O nosso superintendente, que é o CEO, recebeu, uma supervisora da área financeira fez uma oração para recebê-lo, né? Então, assim, eu acho que isso mostra muita conexão entre as pessoas, né? A espiritualidade, a fé, realmente tirou ele desse... A gente acredita realmente que foi isso, né? Que o próprio médico deu depois. O próprio médico falou, a gente não fez nada, né? A única coisa que ele fez depois foi uma cirurgia corretiva na mandíbula, porque ele tinha batido o rosto na queda, né? Mas, assim, eu acho que demonstra o quanto a gente se mobiliza numa situação dessa. E eu acho que essa conexão que a cooperativa traz, ela acontece... não só ali dentro, né? Mas acontece fora também. Então, acho que isso é um exemplo de que é cultura, né? De que não é uma... E, de certa forma, a gente tem testemunhado isso, né, Bruno? A gente tem participado de alguns encontros em algumas cooperativas e a gente vê essa diferença, né?
E é completamente diferente. Esse espírito do cooperativismo entre os funcionários Sim. é um troço muito bacana. E você percebe principalmente quando nas ações que são espontâneas. Porque essa da vigília, entra quem quer, Exato. né, num grupo de oração, não tem nenhum tipo de monitoramento, nada. Porque a gente vê em algumas empresas, agora no final do ano isso é muito comum, a gente vê o pessoal fazendo arrecadação de doação de alimento para as instituições, etc e tal. É muito comum você ver em algumas das empresas que rola um ranking. Ah, é? É. Porque o departamento tal arrecadou tanto, você vê, nós vamos arrecadar, nós temos que bater o jurídico, nós temos que bater o marketing e tal. Cara, no final das contas o resultado é ótimo, porque tem um monte de instituição que está ganhando uma série de alimentos, é ótimo. Mas você vê que o motivador ali não é necessariamente a questão do fazer bem ao próximo e tal. É lógico que isso está na cena. Mas tem uma questão da disputa, tem uma questão do ranking, de ganhar alguma coisa, etc e tal. Esse é um exemplo claríssimo, ninguém estava ganhando nada com relação àquilo. E não era algo imposto, não era algo nem monitorado. Você nem sabe quem entrou no grupo, quem não entrou no grupo. A espontaneidade, para mim, é um belo reflexo da cultura entranhada no modo de lidar, no modo de entender as coisas e tal. No cuidado, né? No cuidado dos Quer ver outros. um outro exemplo? A gente teve, logo no período pós-pandemia, a gente teve uma junção de fatores que a gente estava fazendo uma migração de ERP, né? A gente estava saindo de um sistema que era próprio da Freeze, um sistema legado, para o Oracle, né? E assim, o time contábil, fiscal, financeiro estava numa loucura, né? Porque eles estavam TI, né? Eles estavam assim virando noite para fazer a coisa funcionar, porque tinha data do go live do sistema e tal. E eles estavam todos muito estressados e a gente cuidando deles como a gente podia, né? A gente ficava junto até tarde, a gente fazia um lanche especial à noite, mas enfim, na prática eram eles que estavam trabalhando, né? E aí muitas coisas passaram despercebidas, né, nessa fase, porque a gente achava que era um esgotamento por conta disso, né? E aí tinha um colaborador nosso dessa área que num dia de manhã, a gente tem uma loja agropecuária que fica do lado da nossa sede, né? Ele foi na loja para comprar uma corda. E ele pediu para o vendedor da loja uma corda que sustentasse o peso dele, né? E aí o vendedor falou assim, mas, né, por quê? Ele falou, não, é porque eu vou fazer um balanço para os meus filhos. Esse cara tem 4 filhos, né? Eu vou fazer um balanço para os meus filhos. Aí o vendedor vendeu a loja para ele, mas achou aquilo estranho, né? E ligou para o coordenador do cara, né? E falou, olha, né, o teu funcionário esteve aqui, ele comprou uma corda e eu achei meio esquisito, né? Só fica de olho, né? E aí isso acho que mostra o cuidado, né? Ele podia ter simplesmente vendido a corda e, né, vida que segue. E aí o coordenador veio falar com a gente, lá na área de gestão de pessoas, falou, olha, né, eu tô achando que é mais do que um balanço para as crianças, né? Vamos chamar ele para conversar. Depois de 1 hora de conversa, o cara abriu que realmente ele tinha comprado a corda para tentar se suicidar. Né? Que ele tinha tentado isso na noite anterior com um cinto, e o cinto arrebentou, e ele tinha comprado a corda para isso. Aí a gente manteve ele na sala, né? A gente chamou o nosso médico do trabalho, que por sorte é psiquiatra, né? E aí a gente já acionou a família, ele ficou internado e tal, enfim, né? E a família, como ele estava nessa loucura de virada de sistema, a esposa dele tinha ido para casa da mãe dela com as crianças, porque ele estava virando noite, né? Então ela não tinha percebido que ele estava nessa situação, né? Situação extrema, né? E ela chegou pra gente lá 1 semana depois agradecendo porque a Frisia tinha salvado a vida do marido dela, né? E uma ação, gente, que é isso, totalmente né? É espontânea, totalmente espontânea, de um vendedor da loja que teve a percepção de trazer isso, o coordenador que não deixou isso passar, porque também na loucura ele podia falar, né? Sim. Deixa isso pra lá, não é nada, é só um balanço, né? A preocupação, né? Uma preocupação genuína com o outro. Acho que isso é muito forte na cooperativa, assim, sabe? Essa preocupação genuína com... Concordo. Tatiana, você concorda que cultura não tem melhor nem pior? Tem diferente? Exatamente. Tem gente que entra e não se adapta na cultura da Freeze? Super tem. Né? Com todas essas coisas boas que a gente está falando, tem gente que não bate o santo? Tem. Sabe por quê? Com todos esses processos que eu estou te falando, a velocidade da cooperativa ela é menor. Né? Então, assim, a tomada de decisão ela é uma decisão normalmente por consenso. Então, você leva uma decisão para o conselho, por mais que o conselho esteja ali, né? Eu falo, não é uma multinacional que tem que ir lá para a Alemanha, Estados Unidos, enfim, a decisão está ali. O conselho sempre olha todos os lados de uma coisa antes de tomar a decisão. Quanto isso vai impactar no cooperado, quanto isso vai impactar na sociedade, quanto isso vai impactar no colaborador, quanto isso vai impactar para todo mundo. Perfeito. E essa decisão ela acaba sendo mais lenta. E tem gente que não se adapta a isso. Né? A gente teve um caso de um gestor da área financeira também que entrou, um cara brilhante, assim, que conhecia tudo de metodologias ágeis, de como fazer a coisa mais rápido, como fazer a coisa... E não teve esse fit cultural, porque ele, na ânsia ele queria resolver tudo muito rápido. Sim, claro. E aí ele se frustrava o tempo todo, né? Então não teve jeito, ele não ficou nem 1 ano na Frisia, né? E saiu.
porque nem todo mundo se adapta a isso, né? É. Se você pegar um jovem que queira crescer na carreira muito rápido, também lá não é o lugar. Uhum. O nosso programa Trainee, a gente fez com muito cuidado no processo seletivo para trazer jovens que tivessem essa vontade de aprender, essa vontade de se desenvolver, mas sabendo que não iam virar gerentes do dia para a noite, né? Uhum. Porque eles entram Sim. querendo virar presidente Perfeito. em Sim, 2 isso aí anos, é. né? E dentro da cooperativa os processos são diferentes. Claro. Então tem que ter essa percepção de que nem tudo lá vai E ser. a gente fala tanto de fit cultural hoje, né? É isso, É isso, né? é isso. Então, você pode gostar ou não gostar, mas é o que é. Então, eventualmente, você pode bater com a tua, pode ser, com o teu jeito de lidar, com a tua visão de carreira, a tua ansiedade ou não. Mas essa cultura não é um negócio que você mexe o tempo rapidamente, assim, né? Pode até ser que ao longo do tempo a Frisia pare de ser mais consensual, seja mais democrática, a maioria decide e tal, mas não é assim agora, Não é né? assim agora. Eventualmente, eu vi isso muito no banco japonês. Trabalhei 3 anos e meio no banco japonês. Também era consensual. A quantidade de diretores do conselho, direção executiva era sempre número ímpar. Mas por que era ímpar? Não é porque tinha maioria, porque não era democrático. A maioria vence, é consenso. Então, os 7 tinham que aprovar. Se tinha um que queria ver, o negócio não andava. Vai mais uma reunião, vamos explicar Mais uma reunião. melhor. E aí eu vi lá é muita assim gente, também. como você falou, gente boa, com um currículo maravilhoso, assim. O cara se Não frustrava muito com aquela ansiedade que ele mesmo não conseguia administrar. E quando eu entendia que o banco não ia mudar da noite para o dia, porque o banco era mais do que centenário também, e é uma questão que pode até mudar um dia, mas não é agora, demora, as pessoas preferiam sair. E eu acho que Tá tudo tem que bem. ser, tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? A gente vê muito isso em processos, implantação de sistema, de novas tecnologias, né? A gente tem altas tecnologias no campo, né? Robôs de ordenha, máquinas que são autodirigíveis, drone que faz pulverização, né? Mas o cooperado quer o atendimento face a face. Ele não quer ser atendido online, né? Ele quer ir lá conversar na cooperativa. Então, assim, tem coisas que não adianta a gente querer colocar um robô lá no WhatsApp para ele tirar as dúvidas dele. Ele quer ir lá conversar, né? Não, Então, ele quer ir lá tomar um café, ele quer sentar, bater papo. E aí a gente está passando agora por um processo, inclusive agora a gente está com um programa para a gente mapear a experiência do cooperado, porque a gente tem hoje diferentes personas, porque a gente já tem esses sucessores que estão entrando para a administração das propriedades. Perfeito. E esses não querem contato com a cooperativa. Eles querem resolver a vida deles no aplicativo. Então, a gente também tem um aplicativo para ele resolver a vida dele, entendeu? Mas, assim, a gente tem hoje 4 gerações convivendo. A gente tem dos 20 aos 80 lá dentro, né? Então, a gente precisa olhar para cada um como ele quer ser tratado. Eu fico imaginando a quantidade de desafio que tem em relação a isso que você acabou de falar. Quer dizer, você tem toda a tecnologia para fazer diversas previsões e tudo mais, mas deve ter também o produtor lá que já conhece tanta região, sabe quando vai chover. Porque, reza para chuva, reza para Deus mandar a chuva para ele. É assim que ele sempre funcionou, né? Então, assim, e funcionou, sempre funcionou, senão a empresa não estava completando 100 anos, né? Eu brinco, eu falo assim, a gente passa esse nesse conflito dia. geracional deve ser incrível. engraçado. A gente passa um dia como hoje, né, que amanheceu e choveu, e, né, e todo mundo agradece a chuva, porque isso melhora o humor do produtor, porque, né, a safra dele fica linda, né, a plantação dele fica linda. E, então, assim, é uma coisa que a gente aprende lá, né? Ao mesmo tempo que a gente está trabalhando com altas tecnologias, a gente está dando graças a Deus porque choveu, né? E choveu na medida certa, porque também se chove muito, demais também não é bom. Então, É. assim, são aprendizados da vida no campo. E você até escreveu um artigo sobre isso, né, no Instagram recentemente, no LinkedIn recentemente, muito bacana, em relação a esse paradoxo, né, de a gente na cooperativa, nos 4 anos que você está cumprindo lá, você aprendeu a agradecer a chuva na medida certa e também acompanhar o que é de mais moderno em tecnologia, inovação e tal. Como é que foi que lições você tira disso, Tati, que você poderia eventualmente deixar para a nossa audiência em relação ao como, sabe, aprender a celebrar algumas coisas que não faziam parte do meu dia a dia de forma nenhuma. A gente até reclama, puta, tá chovendo. Nossa, isso eu nunca mais reclamei, gente. Desde que eu tô na crise, eu nunca mais reclamei da chuva, porque ela é sempre bem-vinda, né? A não ser em período de colheita, que aí ela atrapalha, né? Pô, a Tatiana já tá férias, tirando essa época, todo o resto ela é super bem-vinda, né? Eu acho que a mágica do negócio é você não perder a humildade do aprendiz, né? Eu acho que, assim, por mais tempo que a gente tenha, né? Eu tenho aí quase 30 anos de carreira, a gente aprende o tempo todo, né? E lá eu aprendo todos os dias, né? Eu aprendo como é trabalhar, porque, assim, o meu público está no campo, né? O meu fala assim, nossa, eu contrato especialistas na área de assistência técnica. Para o quê? Para trabalhar no campo. Então, eu preciso conhecer, né? Do meu cliente, vamos dizer assim.
Então, assim, eu fui muitas vezes, eu, né, ponho botina e vou lá para o meio da produção para entender a realidade deles, vou lá tomar um café com eles na ordenha, não sei o quê, porque você precisa entender a realidade deles. Então, acho que você não perder a humildade do aprendiz em qualquer momento da carreira que você esteja é essencial para você se dar bem profissionalmente. Então, acho que isso é uma coisa que eu falo muito para o meu time, né? O meu time de RH está constantemente em campo, né? Porque eles têm que entender, por mais que a gente tenha indústrias também, que daí é mais a realidade comum, vamos dizer assim, né? As nossas indústrias trabalham para o cooperado. Então, o meu time está o tempo todo, mas o que o pessoal de RH tem a ver com isso? Tem tudo a ver, né? Como é que eu vou contratar, vou selecionar, vou trazer um benefício novo que não tenha fit com toda essa questão que a gente estava falando, né? Então, assim, eu acho que Tem que conhecer do negócio, não tem tem que jeito. conhecer no negócio. E eu acho que o principal é isso, né? Quando você está disposto a aprender, né, a olhar, a ter uma conversa com uma atenção genuína, porque eles gostam de contar história, eles gostam, eles se orgulham da história que eles têm. E então, assim, você parar para ouvir, né? A gente está agora escrevendo um livro de crônicas para celebrar o Que centenário. legal. E, cara, ler esse livro foi para mim, assim, uma aula. Porque hoje eu entendo muita coisa que acontece na cooperativa. Fala, é por causa disso, né? Porque eu falo, assim, ao mesmo tempo que o agro é pujante, que a gente tem muito recurso, existe muita austeridade no gasto. Porque eles já quebraram uma vez, Perfeito. né? Eles tiveram que vender a marca. Então, assim, eles já passaram por dificuldades de guerra, de vir da Holanda sem nada e ter que começar do zero. Então, quando você escuta essa história que passa de pai para filho, de mãe para filho, você entende os porquês, né, daquilo ali. Mas tem gente que não se adapta, né? Então, assim, eu acho que é isso. A questão da cultura não tem certo e errado. Perfeito. É questão de você se sentir no lugar certo. E aí vai muito dos seus próprios valores, né? Quais são os seus valores? Eles dão fit com o da cooperativa? Eu acho que isso é importante. Muito bom. O pessoal que está nos ouvindo aqui, Tatiana, só fala para o pessoal aonde fica a Freezer, porque eu acho que muita gente nem não conhece, né? Não sabe aonde fica a Freezer. Deve estar curioso de saber, né? Então, a nossa sede fica em Carambeí, né, que é ali na região dos Campos Gerais, pertinho de Ponta Grossa. A gente está a 180 quilômetros mais ou menos de Curitiba, né? E a gente, assim, nossas operações no Paraná estão num raio de 100 quilômetros de Carambeí, mas a gente também tem operações no Tocantins, né? Que legal. Isso foi uma visão também deles de expandir a área. Então, a gente também está lá desde 2016 com operações no Tocantins. Que bacana. Legal. Pessoal, a gente precisa começar a embrulhar para viagem já. Né? Já tá dando. Eu falei para você que passava voando, Nossa, não passei? muito rápido. Passa muito rápido. Eu anotei um monte de coisa aqui, PG e Tati. Deixa eu dividir com vocês o que eu anotei para ver se faz sentido como um resumão aqui para o pessoal que está nos acompanhando. O que eu anotei, turma? A gente está falando de cultura. E aí, obviamente, a gente falou que uma das formas de você entender ou começar a entender um pouco a cultura de determinada empresa é avaliar um pouquinho missão, visão e valores. Se a empresa efetivamente coloca em prática aquilo que está na parede como missão, visão e valores, você já tem um bom entendimento, um belo de um meio caminho andado para entender a identidade, a essência dessa empresa. Né? Desde que isso, de novo, não seja apenas palavras, né, bonitas e frases bonitas escritas na parede. Que no caso da Freezer certamente não é. Porque o DNA do cooperativismo é uma coisa que já está impregnada no DNA da empresa há muito tempo. Coisas como, por exemplo, sustentabilidade, o cooperativismo, eles estão no dia a dia do negócio por uma questão de sobrevivência. Tão simples quanto isso. Por que falar em sustentabilidade, por exemplo, numa cooperativa? Porque se você não fizer um uso sustentável do solo, que é basicamente de onde se tira toda a produção da cooperativa, aquele solo se torna estéril em determinado tempo, você vai reduzir e vai perder produtividade. Simples assim. Então, sustentabilidade é uma necessidade, portanto, é um valor que está embutido no dia a dia e no DNA da cooperativa. Ponto. Cooperativismo também. Né? Veja, a gente está falando dos pioneiros, dos holandeses que há 100 anos atrás vieram montar uma cooperativa, vieram da Europa praticamente sem nada. Então, cooperar e se ajudar mutuamente era uma questão de necessidade. E isso foi impregnado no DNA da empresa desde então. Então, você começa a entender que os valores realmente refletem tudo aquilo que está no dia a dia da empresa. E aí a gente começou a falar, e deu exemplos aqui ao longo do papo da Tati, de ações onde você mostra o DNA empregado da cultura em 3 níveis da empresa, no estratégico, no tático e no operacional. No estratégico, a gente falou, por exemplo, de sucessão, não só sucessão interna, de posições chaves dentro da empresa, mas também a preocupação da sucessão com os cooperados, né? Quem vai continuar tocando o negócio na propriedade, né, dos cooperados que fazem parte dessa grande comunidade. E aí você entra com questões de gerações diferentes, que eventualmente tem os filhos dos proprietários originais não querem talvez ali sujar
a mão de terra, mas ele quer cuidar do negócio talvez de um jeito diferente no escritório, ele está mais ligado no app e o pai dele está mais ligado na chuva, mas enfim, são adaptações que você tem que fazer ao longo do tempo, mas você tem que cuidar e pensar na sucessão para garantir a manutenção desse DNA. Então a gente viu ações ali feitas na esfera estratégica para manter o DNA e a cultura forte. Na parte tática, a gente viu algumas coisas como o programa de felicidade, o programa de saúde mental, que são formas de fazer com que a liderança e a gestão do time todo reflita nas suas ações essa preocupação com o cooperado, com a cultura da empresa. E, naturalmente, no operacional, você vê ações espontâneas surgindo, como, por exemplo, o grupo de vigília de oração, a preocupação do cara da loja da frente da cooperativa, porque a questão do cuidar é algo que está tão cascateado e presente na vida das pessoas que também no nível operacional você percebe isso. Então, a cultura está impregnada em todos os níveis. E a gente terminou falando que, assim, cultura não tem certa nem errada, não é isso? Tem diferente. Não significa de forma nenhuma você entender que a cooperativa, ou qualquer empresa que tem uma cultura forte, ela é engessada. Não significa isso. Ao longo do tempo, as coisas vão se adaptando. A gente acabou de dar o exemplo aqui na questão da sucessão. Você tem o produtor mais antigo que gosta do olho no olho, que gosta do café, e tudo bem, a gente senta com esse cara, bate o papo com ele, entende a necessidade do dia a dia, mas também tem os sucessores, os filhos deles, que estão interessados em acompanhar as coisas no dia a dia através do app, vão produzir o app também, e a Frisia está produzindo o app também. Então não é ficar engessado ao longo do tempo, é se adaptar sem perder o seu DNA. Tá? E como cultura a gente não tem nem ruim, nem certa, nem errada, tem diferente, às vezes o chamado fit cultural não acontece, às vezes não bate o santo, e é muito natural que eventualmente você entenda isso, aceite isso. Se você está imerso numa empresa onde a cultura não bate com seus valores, via de regra você vai se sentir infeliz em algum momento, isso vai espirrar porque não vai fazer sentido para você. Agora, se bateu, deu o fit cultural, fez sentido, uma das dicas que a Tatiana deixou para a gente aqui para você entender e facilitar ainda mais o fit cultural, para que você viva os valores, né, da empresa, da cultura da empresa onde você está inserido, é não perder o DNA, não perder a humildade do aprendiz. O jeito de aprender sempre o cacuete de aprender sempre é uma bela maneira de você entender o que de mais bonito há nessa cultura e entender se ela tem fit com a tua própria, né, com os teus próprios valores, com a tua própria essência. Então, essas foram algumas das coisas que eu anotei aqui do nosso papo, Tati, dos cases que você contou pra gente. Esqueci alguma coisa importante? Poder de síntese fantástico. Fantástico, exatamente. exatamente. Tati, o que você conta pra gente aí de próximos passos? De novidades, você falou do livro, você falou dos 100 anos, o que você divide com a audiência pra gente dos próximos passos? O microfone é teu. Então, a gente está agora realmente planejando o nosso centenário, né? Aliás, ele já está planejado, né? Agora a gente tem a missão grande de fazer ele acontecer. São muitas comemorações, porque são muitos públicos, né? Todo mundo quer comemorar, todo mundo quer celebrar esse centenário. E precisa mesmo. Precisa, é um ano importante para a Frisia. Mas, e assim, ao mesmo tempo, para dar corpo para isso, a gente também agora está começando um novo ciclo de planejamento estratégico, né? A gente tinha o ciclo dos 100 anos, que se encerra agora no meio do ano que vem, e a gente viu que muitos dos nossos projetos estratégicos já foram atendidos. Então, a gente fez até o kickoff semana passada, do novo ciclo do planejamento estratégico da Frisia, que vem aí os próximos 5 anos, né? Mas é muito pensando de como tornar essa cooperativa perene para os próximos 100, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer agora para que ela, né, para que a gente seja realmente inspiração para as próximas gerações que estão vindo, né? Então, acho que assim, tem isso, né? A Frisia tem muita coisa legal acontecendo. Para dar corpo para isso, a gente está, né, com uma nova ferramenta de CRM também, para entender o nosso cooperado. Projeto de experiência do cliente, que é para entender o que o cooperado quer da Frisia nas suas diversas personas, como a gente falou, são muitas, né? Não é nem só o Pelo novinho menos 4 e nem gerações, só... né? Exatamente. Tem aquele cara que é só comercial e que ele quer só acompanhar indicadores de bolsa, né, das commodities e não quer nenhuma relação pessoal com a cooperativa. Tem aquele que é super sentimental, tem uma conexão afetiva, porque o avô foi fundador e tudo mais, e ele tem uma conexão diferente, então ele quer saber de tudo que acontece na cooperativa. Então, a gente está fazendo esses mapeamentos agora para identificar isso e trazer esses projetos para o ano que vem. Então, assim, é uma preocupação grande que a cooperativa não perca... A gente diz que ela é uma cooperativa tradicionalmente inovadora, né? Porque a gente tem muita preocupação, muito cuidado em manter as raízes, em manter aquilo que nos trouxe até aqui, mas trazer o que tem de mais moderno, né? A gente teve com 2 turmas no Vale do Silício, com cooperados e com gestão da cooperativa, para entender o que está acontecendo também no mundo, né? Para trazer para cá
novos processos, não só dentro do campo, mas também na gestão da cooperativa. Uhum. Tem muita coisa acontecendo. 2025 né? Eu acho que, promete. Promete. Né? Eu acho que, assim, As festividades dos 100 anos é para que mês, assim? o aniversário da Frise é em agosto, É agosto. mas as comemorações começam em janeiro. Ah, Em janeiro, a primeira festa nossa vai ser lá no Tocantins, que a gente tem lá o Show do Cerrado, que é uma feira do Cerrado, e a nossa primeira vai sim abrir as portas das comemorações do centenário. Que legal. Em janeiro legal. já tem a primeira. Mas o aniversário da Frise é em agosto. Show de bola. Que bom. Tati, muito obrigado pelo papo, foi uma delícia, cases muito legais que você dividiu com a gente, tenho certeza que todo mundo gostou bastante. Muito obrigado, parabéns à Frísia, Obrigada. parabéns a você pelo trabalho, tá muito legal, é um Cooperativa case Agrícola sensacional. foi a primeira, né? A gente Foi. honra de Case trazer sensacional. aqui. Muito Eu que me bacana. sinto honrada, então. Obrigada Obrigado. pelo convite. E, assim, quem quiser saber mais também, estou super à disposição, estou dando nas redes sociais, pode me acionar. Convido para ir lá conhecer, né, tomar um café, um leite, no caso. Né? Leite, E conhecer Eu preciso ir lá também. conhecer para pegar um queijo, eu adoro queijo. Então, também. Pegar um queijinho da Frise. Isso aí, eu que agradeço, gente. Show de É bola. isso. Obrigadão. Muito bom. Pessoal, obrigado. A gente se vê. Não deixem de se inscrever no nosso canal, de curtir esse vídeo e os outros que estão lá. Tem muito material. Muita coisa boa, de Vocês graça. que ali. entraram aqui, vindo da Frisia, deem uma passada lá. Tem muito material, inclusive de outras cooperativas, vocês darem uma olhada. E obrigado. Obrigado aí pela Isso aí. audiência, pelo tempo. Valeu. A gente se vê. Obrigado. Até a Tatiana. próxima. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, Até tchau. mais.